Pausa positiva. O que seria isso? Meu nome é Aline Jeremia e como eu falei disso no último vídeo, eu achei prudente falar um pouquinho mais sobre a pausa positiva. Quando a gente está numa situação de conflito dentro de casa, ou seja no trabalho, ou com o cônjuge, que a gente entra num estado de luta ou fuga. Algo dentro de mim foi acionado, o meu modo de sobrevivência, de cuidado e de buscar o bem-estar foi ativado e eu não vou conseguir racionalizar, porque a minha função prioritária vai estar em sobreviver, vai estar em me afastar daquilo que está me causando um desconforto, aquilo que está talvez no meu íntimo botando em risco a minha sobrevivência. Muitas vezes isso não é por uma faca que está no ambiente, não é por um animal que passou. Na nossa história, na nossa formação neural, a gente tatua, a gente deixa registrado alguns fatos que para nós, naquele ambiente que nós vivemos, talvez foi de risco, talvez foi desesperador para a nossa sobrevivência, para a gente ter cuidado, atenção e amor do nosso cuidador. Então, algumas coisas, talvez no nosso cérebro, a gente registrou como sendo perigoso. E provavelmente na vida adulta, quando a gente se coloca nessa situação de novo, quando a gente coloca esse estímulo de novo, a gente entra nesse estado de sobrevivência, de luta ou fuga, e esse estado impede, inibe a função pensante de racionalizar, porque afinal de contas eu só preciso sobreviver. Isso não é lógico, isso é um sistema de sobrevivência. Então, quando eu entrar nesse lugar na vida adulta, que pode ser por alguma coisa que o filho fez, pode me acionar algum gatilho de sobrevivência, e eu entro nesse estado de luta ou fuga, não é o melhor momento da gente resolver as coisas. Quando eu tô nesse estado com o meu parceiro, não é o melhor momento de eu resolver as coisas. Talvez no trabalho eu vou ter que criar alguma habilidade, porque eu não vou ter um tempo de me afastar, esfriar a cabeça, me acalmar desse estado, ter uma conversa comigo mesma para depois ter ação. Em alguns momentos no trabalho a gente precisa estar preparado, por isso é importante a gente criar modelos e o ambiente familiar é um ambiente magnífico para a gente experienciar tudo isso e ter a oportunidade de criar esses modelos e talvez buscar ferramentas para agir melhor. Então, quando a gente tem uma situação desconfortável com o filho, que a gente se pega não racionalizando direito, indo para ser mais reativa, reagindo àquele comportamento que nos irritou, que nos causou raiva, ódio, a gente tende a não fazer coisas legais. Então, para isso não acontecer, a gente usa a pausa positiva, que é, dependendo da idade da criança ou do adolescente, conseguir verbalizar que a mãe agora não tá muito legal, eu vou no banheiro tomar um banho, eu vou no quarto respirar um pouco e depois a gente volta para resolver isso. E deu, e sai sem muitas palavras porque a gente tá ativado, a gente tá no modo sobrevivência, a gente não vai falar coisas legais. Então a gente não vai querer abandonar essa criança. Nas idades iniciais, a pausa positiva ela é muito difícil de ser assimilada pela criança. Quando a gente fala de uma criança de até assim 3 anos de idade, é difícil da criança assimilar que a mãe precisa ir respirar. Vai ser muito difícil em qualquer idade, mas para essas idades a situação de abandono fica muito evidente, né? O cuidador ir lá cuidar de si, não cuidar de mim, é confuso, é mais confuso. Em outras idades, a gente usa a pausa positiva como redução de danos. Não é o melhor que eu posso fazer sair dessa situação, mas eu sei que se eu ficar, vai ser muito pior. E a gente vai escalonar, e a gente vai brigar, e vai ter gritaria, e talvez vai ter uma agressão, e eu não quero isso para nenhum dos lados. Então, a gente usa a pausa positiva como redução de danos. Eu me afasto, eu me organizo, o que aconteceu de pior? O que pode acontecer de pior? Eu tô aqui agora, a Aline adulta tá aqui, deixa que eu tomo conta disso, talvez alguma coisa te ativou, tu ficou meio revoltada, mas peraí, deixa que eu tomo conta disso. Eu respiro, eu baixo, eu organizo, eu dou um sentido para aquela emoção e depois eu vou lá para resolver a problemática, porque se de fato eu quero ser resolutiva,
Não vai ser na hora da crise, não vai ser na hora que eu tô nesse modo luta ou fuga, que provavelmente a criança também tá ali, a criança não vai estar aprendendo nada e eu não vou estar conseguindo ensinar nada com maestria, porque eu estou altamente desregulada. Como que eu vou ajudar uma criança a se regular no momento de confusão se eu tô altamente desregulada? A gente também tem aqui o neurônio espelho, que a criança vai reagir conforme o estado que eu tiver. Se eu tiver louca, maluca, como é que ela vai se acalmar? Não tem como. Então, por isso, a gente recua, faz essa pausa e depois continua. E depois continua. A gente não vai estar abandonando os nossos filhos. A gente não vai estar abandonando o cônjuge. Se eu usar essa estratégia com o cônjuge, eu vou estar sendo inteligente e tendo redução de danos. Eu prefiro me afastar, me acalmar, para depois, de fato, solucionar. Para que, de fato, juntos, quando a gente estiver tranquilo, quando a nossa parte pensante do cérebro estiver funcionando, a gente possa fazer melhores escolhas e pensar em soluções eficientes juntos. Mas na hora que a gente está no caos, a gente não vai ser resolutivo. A gente não vai ter a nossa parte do cérebro que pensa, aquela parte do córtex pré-frontal que eu falo muito aqui, ela vai estar inibida. A única coisa que eu preciso é sobreviver. Se a gente tá na mata e passa um leão, eu não vou ficar racionalizando, não, mas se ele pisar por aqui, se ele pisar por ali, eu vou querer só sobreviver, eu vou querer fugir. Se eu tô numa situação de risco, eu não vou racionalizar, eu vou querer manter minha integridade, eu vou querer sobreviver. Então, vamos pensar nesses exemplos para que em situações de conflito, que a gente se sinta ativado emocionalmente, que a gente veja que a criança está ativada, não é o melhor momento da gente buscar soluções, porque a gente não vai estar com o nosso aparelho cerebral, que é potente, é uma máquina fantástica, a gente não vai estar com ela disponível para usufruir na íntegra de tudo que ela nos possibilita, a gente não vai estar com ela disponível para então ser de fato eficiente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixe seu comentário, seu like e a gente segue aqui buscando em desenvolver pessoas mais saudáveis emocionalmente para que concomitantemente os nossos filhos, as crianças que a gente cuida, possam também estar seguindo essa mesma trilha de serem saudáveis emocionalmente. Beijo!